Olá, voltamos, né? Como é que estamos? Ainda estamos bem só pela graça de Deus, por mais nada, né? Gente, a polêmica da vez é a música da Aimee, né? Aquela menina que denuncia, entre outras coisas, o que acontece na Ilha do Marajó. E o que eu tenho visto? Gente, essa denúncia é importante, sim, é muito importante. Tá? Mas está todo mundo falando e denunciando a Ilha de Marajó, causando polêmicas políticas, tá? Esquerda e direita, condenando uns aos outros. A Damares, quando trouxe esse assunto pela primeira vez, ela não trouxe esse assunto como ministra, como alguém que fazia parte do governo, como uma política. Ela falou dentro de uma igreja evangélica. A primeira fala dela, que causou tanta polêmica, foi dentro de uma igreja. E aí, esquerda e direita, começou o rebuliço, ela foi processada. Bom, e é disso que estamos falando? É disso que está se falando? E aí, a gente bota fulano, ciclano, é Xuxa, é Angélica, é a Damares. Gente, a coisa estava acontecendo já há muitos anos. Tá? Se vocês pesquisarem, já tinha padre e freira denunciando há mais de 20 anos. O sistema religioso denunciando alguma coisa e ninguém fazia nada, tá? Mas esse mesmo sistema religioso que denunciava, e não só a Damares, como eu falei, isso, olha, já virou reportagem da Rede Record há muitos anos atrás, enfim. O que acontece? Virou política. Então, a política acaba com tudo nessa ordem, né? Porque o próprio sistema religioso tem dos dois lados, esquerda e direita, e um sabota o outro. E se dizem religiosos. É meio impossível, mas é assim mesmo. É assim que acontece. E essa denúncia dessa música é principalmente para esse sistema religioso, tá? Porque, de novo, a política, gente, existe uma troca toda hora, de 4 em 4 anos. Nós temos a oportunidade de trocar. Mas um sistema religioso não se troca de 4 em 4 anos. E aí, a denúncia de sistemas, o evangelho do fariseu, né? Evangelho de fariseus, e a música quase que toda está apontando para dentro de um sistema religioso como um todo, como um todo. Ela não aponta denominações, ela não aponta qual sistema. Ela simplesmente aponta sistema religioso, evangelho do fariseu. E quem usa evangelho? Aqueles dito cristãos. E aí temos vários, é uma diversidade de quem usa o evangelho, né? Quantas religiões? Quantas? Então, mas não é disso que eu vou falar, é desse sistema que se utiliza do evangelho, em que religião for. E quando ela fala evangelho do fariseu, de fariseus, né, é uma denúncia assim do que está acontecendo dentro desse sistema religioso. E aí, gente, quem não se lembra de João de Deus? Porque eu vejo muitos pastores agora tentando explicar, não é toda a igreja, não é toda a igreja, a minha não é assim, aquela não é assim. Gente, não se trata só de pastores. Não é disso que se trata. O que vocês acham que acontece? O que vocês acreditam de verdade que acontece depois de tanta denúncia daquele padre Lancelotti lá de São Paulo, que faz trabalhos com pobres da Cracolândia? Sistema religioso. João de Deus, sistema religioso. Quantas Cracolândias, quantas coisas existem. E que sistemas religiosos estão dentro. Para quê? Eu não sei. Porque cada vez aumenta mais
tudo de ruim, não só nas Cracolândias, gente. Aumenta os pobres jogados pelas calçadas, aumenta a criminalidade. Gente, a gente passa na rua, olha só na minha rua principal, que é pequena, aqui embaixo, a última vez que eu contei, e é pequena, 8 igrejas denominacionais diferentes, 8, vazias. Você olha para dentro, tem 2 que eu vejo que tem gente, de verdade, que tá cheinho para ocupar aqueles bancos. A maioria, quando tem 3 gatos pingados, é muito. E eu vou falar para vocês o que eu falo sempre pro meu marido e meus amigos, isso só pode ser lavagem de dinheiro. Porque aumenta a igreja, a gente não vê ninguém dentro, e a criminalidade aumenta. Com tanta igreja só nessa ruazinha pequena, já era para pelo menos essa área ter se convertido toda, para justificar o tamanho de igrejas. A quantidade que eu digo. E a gente só vê piora. Tem alguma coisa muito errada. Essa música está chamando atenção, não é só da ilha de Marajó. É sobre um sistema de evangélicos, de fariseu. E evangélicos, de novo, não estou me referindo à denominação evangélica. Aos que se utilizam do evangelho. Todo mundo que fala e se utiliza do evangelho é evangélico. Aí tem kardecista, aí tem católico, aí tem crente, tem de tudo. Que se utiliza, mas não vive. Não vive. Por isso que o nome é Evangelho dos Fariseus. Porque os fariseus tinham tudo na cabeça, decora, falava, mas não viviam aquilo que falavam, que liam, que entendiam, que conheciam e que pregavam. Se utiliza para práticas de enriquecimento. Enriquecimento. E é isso que acontece. A gente senta pau na política, mas não senta pau no sistema religioso. Porque não pode, porque quando fala, aí vem se proteger. O que aconteceu com a Damares? Chamaram ela de crente maluca, que deu para Jesus em cima da goiabeira, zombaram de uma história triste que ela viveu. E é assim que funciona. Porque aqueles que debocharam dela com Jesus na goiabeira, né? Debocharam. É porque não era do sistema religioso dela. Mas se dizem religiosos. Como é que pode isso? É disso que se trata. Essa denúncia dessa música, que está jogando foco político, que está jogando foco religioso, o foco está fora disso, gente. Não tem a ver com a política, não tem a ver com religião. Tem a ver com cada um de nós, como nós estamos vivendo e nos utilizando no nosso aprendizado no mundo. Do nosso aprendizado evangélico, sobre os evangelhos. O que nós estamos entendendo do evangelho? O que nós estamos vivendo do que entendemos sobre o evangelho? O que nós estamos praticando dentro de si 24 horas por dia do que Jesus nos ensinou? É disso que se trata. É disso que se trata. Tá? Eu vou deixar o vídeo da música da Aimee pra gente... Deixar não, a gente vai comentar, tá? Tem o vídeo original dela, não daquele concurso que ela estava participando, mas é o vídeo original da gravação da música dela, o clipe original, tá? Mas assim, como o YouTube é todo restrito, direito autoral e etc, para não ser derrubado, eu não posso mostrar direto. Então, eu tenho que usar o computador, né? O clipe original já tá escuro, tá? Não é... Ele foi feito escuro, propositadamente, para dizer que a coisa tá feia, tá negra, tá escura, tá? No vazio. Ela tá numa igreja completamente vazia e no escuro. Só isso já tem uma mensagem muito importante. A igreja vazia e no escuro, tá? Então, a gente vai ver
isso no meu computador, tá? E eu vou comentando, desculpa, gente, eu vou comentando enquanto ela vai cantando, eu vou pausando, até porque se botar a música direto inteira, a gente é derrubado. Então tem que pausar. Comentar alguma coisa em cima de tantos em tantos segundos para não dar problema autoral. Então é isso que vai ser feito pra gente fazer, continuar essa história, tá? E nós vamos ver isso, nós vamos comentar sobre isso, já expliquei por que vai ser feito dessa maneira. Então não vai ficar legal, mas é o único jeito, pausando, comentando, mostrando. Tá? E não vou mostrar mais cenas polêmicas, nem de político, nem de Damares, nem de Xuxa. Não interessa. Sabe por quê, gente? O que eu quero é que a gente olhe para si, para si. Porque esse assunto, como todos os outros, daqui a 3 dias, ninguém tá falando mais. Daqui a uma semana, esqueceu da coisa. Porque é o que eu falei, teve documentários em Record, teve documentário até na França, há quase 30 anos atrás, e estamos no mesmo pé. Ou pior, estamos bem pior do que o começo. Foi comentado, foi mostrado, foi divulgado e, pô, morreu na praia, a coisa piora. E a coisa piora porque a gente está esperando do outro, não de si. E a gente vai ver isso nessa música. Ela denuncia cada um de nós. Ela denuncia cada um de nós. Ela não está denunciando só um sistema. Ela não está denunciando só Marajó. Por isso que está dentro de uma igreja vazia e no escuro. Essa eu acho que é a maior mensagem por trás de tudo. É o que ela não diz na letra. É o que ela mostra. Entende? Que a letra já diz muita coisa. Mas o que não é dito na música, ela mostra. A igreja vazia e no escuro. Tá bom? A gente vamos ver esses vídeos juntos. A gente vai comentando. E depois vamos concluir. Tá bom? Fazemos campanhas pra nós mesmos, eventos pra nós mesmos, estocamos um maná para nós, oramos por nós e pelos nossos, o Rei. Pois é, né, gente? Essa primeira parte já é uma denúncia sobre cada um de nós. Ela está denunciando não um sistema, não uma organização, ela está denunciando o indivíduo enquanto ser humano. Ela denuncia que nós somos egoístas demais, a egolatria está nos dominando, tá? Está nos dominando. Nós estamos preocupados com nós mesmos, nós estocamos alimentos para nós mesmos, né? Nós pedimos a Deus, clamamos por nós mesmos. Isso é uma crítica direta apontada para o nariz de cada um de nós. Porque o que nós estamos vendo é todo mundo se indignando, mas, ao mesmo tempo, a gente repassa a indignação como se nós, diretamente, não temos nada com isso. Mas temos. Ah, eu não posso fazer nada. Pode orar, mas pode orar muito, com fervor. Do jeito que a gente ora por nós mesmos, nós devemos orar com o mesmo fervor, com o mesmo clamor, por essas situações do maligno pelo mundo. Virou negócio, o dízimo importa mais do que os corações. Quando ela fala que virou um negócio, que o dízimo importa mais do que os corações, gente, o dízimo, se nós soubermos por que o dízimo foi criado, é exatamente para socorrer os aflitos. É para socorrer, era para as viúvas, para as crianças, para os pobres, para os necessitados, tá? Quando a gente vê a criação do dízimo é para socorro do próximo.
e não para sustentação de grandes organizações ditas igrejas. Esses são templos, não são igreja. Igreja é o corpo de Cristo. O dízimo não foi criado para templos. O dízimo foi criado para o socorro do próximo. Enquanto ele tá querendo, quem nós nem pensamos ou nos preocupamos, oramos errado há séculos, dias, horas e anos, nos afastamos. Enquanto ele está querendo, você vê que o ele é com letra maiúscula. Ou seja, Deus não está querendo que nós nos preocupemos. Jesus fala isso quando fala sobre olhar os lírios do campo. Nós não temos que preocupar com nós mesmos, nós devemos nos preocupar com o outro, com o próximo, com o aflito. Não conosco. Ele não quer que a gente se preocupe conosco. Ele não quer. Ele fala, o segundo maior mandamento, quando ele fala que o primeiro é amar a Deus, o segundo é amar ao próximo como a ti mesmo. Então não se preocupe contigo, ame ao próximo. E esse amor de Deus que a gente busca vai vir para mim e para o meu próximo. Sabe, eu fazia uma oração, e de vez em quando ainda faço, eu digo que fazia, porque eu fazia um trabalho com morador de rua. E era muito pesado, e eu falava para Deus sempre, 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 sempre. Senhor, cuida da minha vida, dos meus problemas, enquanto eu cuido da vida daqueles que precisam e dos problemas dele. E eu faço a meia-culpa, como eu acabei de falar, eu não faço isso mais sempre, 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 mas a gente deve ter essa prática. Cuida da minha vida e dos meus problemas enquanto eu cuido da sua obra. Essa é a oração. O evangelho de fariseus, cada um escolhe os seus e se inflama na moda do sistema. É disso que eu estou falando. Nós estamos vivendo no nosso sistema, olhando para o sistema. Quem é que está dentro? Quando ela fala do sistema, gente, é do sistema religioso dentro de templos, dentro de denominações. Deus não está preocupado com templos e com denominações. Deus não está preocupado, Deus está preocupado com a maior visão da criação dele, que é o homem, porque foi o homem que se perdeu, não foram os animais, apesar da gente ter que tratar, tudo é criação dele, temos que tratar com respeito. Mas a maior criação dele, pelo qual ele mandou o filho morrer, é pelo ser humano, é pelo outro, é pelo próximo, é por nós. Mas a bolha do sistema, tá? Religioso, denominacional, só briga por si. E o sistema que ela fala não é o político, apesar da política estar envolvida, quando ela fala de evangelho de fariseu, é um sistema religioso. Enquanto isso no Marajó, o João desapareceu, esperando os cefeiros da grande cidade. Ela denuncia Marajó porque ela viveu isso, né? Temos, sim, denúncias sérias, mas, gente, essa denúncia dos ceifeiros da grande seara está em todos os lugares, todos os lugares. Não é só em Marajó. O que acontece com as crianças da Cracolândia, que a gente vê e de repente não vê, das Cracolândias do Brasil?
é o mesmo sistema. E por isso é interessante manter as Cracolândias. É um grande negócio. A Amazônia queima, uma criança morre, os animais se vão. Tudo isso é a criação de Deus. Tudo isso. Eu não digo que a gente não tem que se preocupar com as queimadas do Amazonas, com os animais, é o que eu falei. Tudo é criação de Deus e nós devemos respeitar a criação e guardar. Deus, quando criou Adão, ele colocou Adão responsável, o ser humano responsável pela sua criação. Isso nós vemos em Gênesis. Então, nós devemos nos preocupar. Como que a gente se preocupa? Eu não posso salvar a Amazônia. Para de jogar lixo no chão. Para de não ter cuidado com o seu lixo. Para de fazer fogueirinha para queimar o seu lixo. Espera o lixeiro. Tá? Porque, eu não provoco queimada. Gente, tem um vizinho meu que ele tem mania de queimar lixo. Como se o lixeiro passasse só uma vez por ano. Ele tem mania de queimar lixo. E sabe o que acontece? A gente está com roupa branca na corda, a gente tá com a casa limpinha, cheirosinha, acabou com uma faxina, perfumou tudo, e lá vem aquela fumaça, lá vem aquelas fuligens toda agarrada na nossa roupa úmida na corda. É um tipo de incêndio e geralmente não é na porta dele. Essas fogueiras. E que contaminam a casa dos vizinhos inteiro. É o desrespeito. A gente não tem nada a ver com a Amazônia, mas tem muitos que têm a ver com o desrespeito com o lugar que mora. Começa por aí. Superaquecidos pelo lago dos irmãos. Exatamente. Agora ela fala mais direto. Ego dos irmãos. E é o que eu falo, ninguém está preocupado com o outro, ninguém está preocupado em respeitar o outro. Ela está fazendo uma denúncia direcionada. Mas essa denúncia pode e deve ser extensiva para cultura, para educação, para conscientização. Um evangelho de fariseus. Estamos apodrecendo o corpo de Cristo. O sangue não tá circulando. O sangue tá coagulando. Tem duas coisas aqui. Nós estamos, sim, apodrecendo. Quando ela fala que nós estamos apodrecendo o corpo de Cristo, nós estamos apodrecendo o verdadeiro sacrifício dele, a verdadeira mensagem dele, e compartilhamos o corpo de Cristo. Nas ceias, nas hóstias, é o corpo de Cristo. Comemos o pão, repartimos o pão, comemos hóstias religiosas. Mas é comer para dar o destino final do intestino. Isso é apodrecer no ato de comermos, porque a gente não compartilha, a gente não aprende, a gente não recebe dentro de si o espírito do que ele pediu que nós fôssemos. E esse é o primeiro sentido. O segundo sentido, que o sangue está coagulando, ela está falando não só do tráfico, não só da prostituição, do abuso com menores, com crianças, com tudo que a gente já sabe, mas ela está falando de extrações. Extrações do que temos dentro, órgãos. É disso. É disso. É uma denúncia.
Estamos no ápice da nova era e a falsa noiva se rebela. Pois é, e ela entra nesse ponto, né, que ela fala ápice da nova era. Tem sido muito comentado a tal da nova ordem mundial, o novo normal, a nova era, né? E não é. A nova ordem mundial, nova era, novo normal, como se queira chamar, é o império das trevas dominando. E nós estamos nesse domínio das trevas do anticristo. Contra o noivo que A noiva se rebela contra o noivo. A noiva é como Jesus chama a sua igreja, o seu corpo de Cristo, apodrecido, como ela fala, né? A noiva é a igreja que está prostituída, está suja, está contaminada por esses sistemas religiosos que ela comenta no princípio da música, né? Oramos por nós mesmos, vivemos por nós mesmos, dividimos não, estocamos maná para nós mesmos. É esse o comportamento da igreja, o corpo de Cristo. Esse é o nosso comportamento. E o noivo é o próprio Cristo. Frustrado, decepcionado com tudo que ele vê, mas ainda acredita. Ele acredita. Ele não está feliz com essa humanidade, mas ele ainda acredita na nossa restauração. Para isso ele pagou o nosso preço. Para que nós busquemos a transformação, busquemos o arrependimento, busquemos uma nova vida diante dele, mas uma vida conforme ele nos ensinou, e não como o sistema religioso se coloca. espera ver um caráter cristão. Há um evangelho de fariseu, cada um escolhe o seu e se formam na bolha do sistema. Enquanto isso, no Marajó, o João desapareceu, esperando os ceifeiros da grande seara. Os ceifeiros da grande seara, que desaparecem com os Joãos, não só em Marajó, como no mundo inteiro, não é só a pessoa física, gente, é a pessoa espiritual. Espiritual. São espíritos malignos usando pessoas que se deixam usar, que perderam o caráter, perderam a força do seu próprio espírito, porque não se preocupam em alimentos do espírito como oração, como comunhão, como olhar para o próximo, olhar para o outro. Esse sistema que estoca maná é um sistema espiritual maligno que penetra nos corações daqueles que não prestam atenção, que não vigiam. Esses ceifeiros são demônios possuindo homens que venderam seu caráter. Venderam o seu caráter. É disso que se trata esses ceifeiros. A grande seara, Jesus fala que a seara é grande, mas poucos os ceifeiros. Ele está retratando exatamente esse ponto, mas do lado dele, a seara, a colheita, os ceifeiros. A seara é muito grande, mas faltam ceifeiros do lado de Deus. Ele fala claramente sobre isso, e é disso que ela está falando. O ceifeiro do lado do mal
o ceifeiro satânico, ceifeiro, os ceifeiros satânicos malignos estão atuando. E onde estão os ceifeiros do lado de Cristo para combater isso? A seara é realmente muito grande. E, pelo jeito, continua faltando ceifeiros. Então, gente, e agora eu aconselho vocês, vamos ver junto até, tá? A ler todo o capítulo do 2 Coríntios 11, do apóstolo Paulo, e é a origem do título desse meu vídeo. Não é um evangelho de fariseus. É um evangelho de lobos. Lobos. Vamos ver o que o apóstolo Paulo tem a dizer. Gente, eu não vou ler o capítulo todo do 2 Coríntios 11, tá? Mas vamos ler os primeiros, tá? Vamos ler 2 Coríntios 11, de 1 a 4, e depois a gente pula, tá? Então vamos lá. Espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Todavia, não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Ele não está abaixo, é disso que ele está falando. E ele vai apontar, né? Então, a gente vai dar continuidade a partir do capítulo 13, tá? Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que seus servos finjam ser servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Faço questão de repetir, ninguém me considera insensato, mas se vocês assim me consideram, recebam-me como receberia um insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Ao ostentar esse orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato. Visto que muitos estão se gloriando de modo bem humano, eu também me orgulharei. Vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. Vocês estão vendo, né? A ironia. De fato, vocês suportam até quem os escraviza, ou os explora, ou que se exalta ou lhe fere a face. Gente, é por isso que eu falei para vocês, né? Que esse capítulo, como um todo, Paulo está praticamente falando sobre o que foi acabado de ser mostrado para o mundo através da Aimee e dessa música, o Evangelho dos Fariseus. Ele vai dar continuidade, né,
no versículo 21. Olha só. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. Os verdadeiros, os da luz. Os ceifeiros que ainda está faltando na seara de Cristo. Naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se. Falo como insensato, eu também me atrevo. E aí a gente vai pular para o 23. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma? Eu, ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui assaltado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. E aí ele dá continuidade, né? Mas vamos frisar esses dois versículos, o 21 e o 23. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. E a pergunta, são eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma? Vamos ficar com isso junto com os outros, tá, gente? É sobre isso. E terminando, né, a nossa reflexão, né, vamos ficar nesse versículo 30. Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza, a minha fraqueza. É sobre isso que eu falo. Não aponta para o outro, não culpa o outro, porque isso é papel satânico de acusador. Olha para si e vê a sua fraqueza em fazer a sua parte. É sobre isso. É isso. E juntando tudo, a conclusão é o seguinte, a gente fala de satanismo como se fosse uma religião. A gente fala de satanistas, de igrejas satânicas. Eu não estou dizendo que isso não existe não, gente. Mas o satanismo tá, ó, cobrindo tudo e ninguém vê. Não está dentro de sistema, está no mundo como um todo. Está no mundo como um todo. Porque o satanismo nada mais é do que a prática do mal, a prática da falta da luz. Não tem a ver só com magia, com mistérios. Não, gente, é escancarado. Satanás, esse nome, quer dizer o nosso acusador, o nosso adversário, o nosso inimigo. E essa prática satânica ou satanista, já que vem de Satanás, é a prática do mal em cada um de nós. É a prática de sermos inimigos entre nós, sermos egoístas entre nós, sermos acusadores entre nós. Nós temos que nos rever. Nós temos que nos rever. O satanismo domina o mundo com práticas, não com religiões, não com magias, com práticas satânicas. E se entendermos o que são práticas satânicas, são todas aquelas opostas à prática cristã verdadeira. É disso que se trata também essa música. É só um olhar mais profundo. E é um olhar mais profundo para cada um de nós e não para fora, para de novo apontar, acusar, causar polêmica do lado de fora. Acusar. Arrumar inimigos. Não. Nos consertando. Olhando para nós mesmos. Sobre nossas responsabilidades. Com o nosso lixo, com respeito ao nosso vizinho, com respeito ao outro, com respeito àqueles que desprezamos porque estão jogados nas calçadas, com respeito àqueles que nós negamos o maná, ou seja, a gente não ajuda, não leva um alimento, não leva um pão, não dá um pão para o necessitado na rua. Ah, não dou dinheiro, tudo bem, gente. Mas pela desculpa de não dar dinheiro, a gente não dá nada. Compra um pão. Peraí, menino, quer um pão? Olha, comprar um pão. Ou então espera aqui que eu vou trazer um pão. Pão que eu diga, né, alguma coisa que se coma. E na hora.
né? É disso que se trata. A gente com a desculpa do, mas eles vão levar para não sei para onde, vão dar, vão fazer, vão acontecer, a gente não faz nada. A gente não faz nada e acha que tá tudo bem com a gente. Né? A nossa desculpa para não fazer nada pelo outro mascara o nosso desinteresse pelo outro. Engana o nosso desprezo. Prática de enganar, de acusar. O inimigo é o nosso acusador. Entende? É muito pesado, gente. É uma denúncia contra nós mesmos. Essa música é contra cada um de nós. Então a gente vai refletir, essa é a proposta. Vamos refletir sobre as nossas atitudes. Eu não posso fazer nada por Marajá, eu não posso fazer nada pela Amazônia, eu não posso fazer nada lá. Eu posso fazer aqui, na minha vida, 24 horas por dia, vivendo, praticando o bem, o Cristo dentro de mim. É sobre isso. Tá bom, gente? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Fazemos campanhas pra nós mesmos, eventos pra nós mesmos, estocamos um maná para nós, oramos por nós e pelos nossos. O reino virou negócio, o dízimo importa mais do que os corações. Enquanto ele tá querendo quem nós nem pensamos ou nos preocupamos, oramos errado há séculos, dias, horas e anos. Nos afastamos. Há um evangelho de fariseus, cada um escolhe os seus e se inflamam na bolha do sistema. Enquanto isso no Marajó, o João desapareceu, esperando os ceifeiros da grande seara. A Amazônia queima. Tarará. Uma criança morre. Os animais se vão. Superaquecidos pelo ego dos irmãos. Um evangelho de fariseus. Estamos apodrecendo o corpo de Cristo. O sangue não tá circulando. O sangue tá coagulando. Estamos no ápice da nova era e a falsa noiva se rebela contra o noivo que espera ver um caráter cristão.